Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o assunto da nossa aula é o princípio multiplicativo e o diagrama de árvore. Você já pegou o seu caderno Aprender Sempre, volume 3? Não? Mas você já fez o download? Também não? Tudo bem, não tem problema. Então, pegue aí folhas para anotações, lápis, borracha e caneta, que você vai conseguir participar da nossa aula da mesma forma, ok? Muito bem, conto com a presença da professora Roberta para me ajudar hoje. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, pais responsáveis e professores que acompanham a aula da terceira série do ensino médio. Isso mesmo, participem do chat, se você conseguir, da sua turma, mande sua resposta. E você, professor, mande a resposta para a gente aqui, para a gente poder ver se o aluno está conseguindo acompanhar a aula ou não, que se está conseguindo acompanhar o que a gente está falando, se ele está com alguma dúvida, mande para a gente poder entender o que está acontecendo e conseguir melhorar a nossa aula sempre, ok? E aí, preparados para a aula de hoje? Vamos lá, professora Inês? Ok, muito bem. Então, primeiro vamos falar dos objetivos desta aula. Então, inicialmente, compreender a ideia do princípio aditivo e multiplicativo da contagem e diferenciar os dois princípios. E construir o diagrama de árvore. Você fala assim, professora, mas eu acho que eu já vi isso. Bom, esta aula é uma continuação da nossa aula anterior, a aula passada, da segunda-feira. Lembra que lá na aula da segunda-feira, nós vimos o princípio aditivo, não é mesmo? Você lembra por que era aditivo? Lembra, né? Conjuntos disjuntos. Lembrou disso? Não lembrou? Se você não lembrou, por favor, acesse lá no repositório a nossa aula ou no YouTube, ok? E hoje nós vamos ver um pouquinho mais do diagrama de árvore e do princípio multiplicativo. Muito bem. Então, continuando. Vamos lembrar do diagrama de árvore. Quando nós falamos em diagrama de árvore, nós estamos falando em uma estrutura que a gente utiliza para encontrar todas as combinações possíveis entre todos os elementos de conjuntos diferentes. Então, no diagrama de árvore, vocês até já viram isso lá no Retomando Conceitos, mas nós vamos reforçar aqui o conhecimento. Então, se eu tenho dois conjuntos ou mais diferentes, quando eu quero montar um diagrama de árvore, é porque eu quero usar todos os elementos do primeiro conjunto, combinando com todos os elementos do segundo conjunto, combinando com todos os elementos do terceiro conjunto e assim por diante. Quantos forem os conjuntos diferentes? E depois, no final, eu consigo ter qual é a combinação e quantas são essas combinações. Então, o diagrama de árvore, além de me dar qual é a combinação, ele me fala também quantas são essas combinações, certo? Lembraram disso? Vamos então ver se você lembrou. Atividade 5, página 23. Construa um diagrama de árvore para a seguinte situação: lançar uma moeda não viciada, ou seja, com duas faces distintas, duas vezes. Então, preste atenção. Você tem uma moeda, você vai lançar ela a primeira vez, vai anotar as possibilidades. Depois, vai lançar novamente, efetuar as combinações com o primeiro lançamento e aí montar esse diagrama de árvore e ainda colocar qual é o total de possibilidades que você obteve como resposta para esses dois lançamentos de uma moeda. Você entendeu como faz? Entendeu, né? Dei bastante dica. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Professora Inês, como eles têm que montar o diagrama, vai demorar um pouquinho, 3 minutos.
Então, voltamos daqui 3 minutinhos. Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram fazer esta árvore de possibilidades? E colocaram lá no chat quantas possibilidades vocês obtiveram no lançamento desta moeda 2 vezes? Professora Roberta, me conta tudo. Olha, professora Inês, eles falaram que são 4 opções diferentes. Colocaram até as opções, gostei de ver, usando o C e o K, que a gente sempre usa para cara e coroa. Então, quero mandar um abraço para esses alunos que estão participando e colocando as respostas. E quero mandar um abraço especial para alguns professores de algumas escolas de algumas cidades. Então, vamos lá. Professor Eduardo, da Escola Maria de Lourdes Guimarães, de Santo André. Professor Roque, da Escola Peixoto Gomide, de Itapetininga. Professora Marilda, da Escola João 23, lá de Americana, e professora Ana Cláudia, da Escola Capitão Bernardo Ferreira, de Jucupiranga. E aí, professora Inês, são 4 possibilidades diferentes? Como que é esse diagrama? Muito bem. Bom, se você está em casa e ainda ficou com dúvida, preste atenção como eu vou montar esse diagrama de árvore. Então, eu vou pensar nessa moeda, vou pensar no primeiro lançamento. Muito bem. Como vocês mesmos utilizaram lá no chat, na moeda a gente costuma utilizar cara e coroa. Então, começamos com o nosso espaço amostral com C e K, ok? Muito bem. Então, no primeiro lançamento, eu posso obter ou C ou K. Muito ótimo. Agora, eu vou pensar que eu vou lançar novamente. Então, segundo lançamento.
Quando eu lanço novamente a moeda, também pode acontecer C ou K. Então, imagina que no primeiro lançamento eu tinha C e agora obtive C de novo. Mas eu também tenho C no primeiro e, de repente, saiu K. Mas eu poderia ter o K no primeiro lançamento e no segundo, C. Ou K e depois K. Então, nós podemos colocar as combinações, que são as respostas finais. No primeiro caso, C e C, C e K, K e C, K e K. Então, no total, nós temos 4 possibilidades, ok? Muito bem, por favor, o slide da resolução da atividade 5 para os nossos alunos. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um cálculo. Preste atenção nesse mesmo slide. Lembra que eu coloquei que o espaço amostral era C e K? Quantos elementos nós temos? O N de ômega? 2. Muito bem. Vou pensar nas possibilidades. Eu tenho 2 lançamentos. Para o primeiro lançamento, quantas opções eu tenho? 2, que é cara ou coroa. Peguei a moeda e lanço de novo. Quantas opções eu tenho para o segundo lançamento? 2, cara ou coroa. Multiplico 2 vezes 2, 4. E vou ter aqui as 4 possibilidades. Por que eu fiz isso? Para você lembrar que quando a gente tem um diagrama de árvores, a gente traduz isso por um princípio multiplicativo. Ah, é isso então? É isso mesmo. Quer ver como é verdade? Olha só. Quando nós falamos no princípio multiplicativo, nós estamos falando no princípio fundamental da contagem, que a gente traduz pelas letras P, F, C. Ele é utilizado como quando temos que encontrar todas as possibilidades entre todos os elementos de conjuntos diferentes. Então, foi exatamente o que nós fizemos. Você fala assim, mas eu lancei a mesma moeda? Sim, mas você fez o primeiro lançamento, pegou a moeda do chão e lançou de novo. Então, o primeiro conjunto que você tinha como possibilidades é diferente de quando você lança novamente, quando você tem as possibilidades do segundo conjunto. Então, é um princípio multiplicativo, sim, certo? Então, imagina que você tenha um conjunto com N elementos e um outro conjunto com M elementos. Tem quantidades diferentes, são conjuntos diferentes. Então, o total de possibilidades será M vezes N. Isto é, as possibilidades é o total de elementos do primeiro conjunto multiplicado pelo total de elementos do segundo conjunto. E isso é comprovado pelo diagrama de árvore, que foi o que nós acabamos de fazer nesta atividade anterior. Você entendeu? Será que sim? Ainda não? Bom, nós vamos fazer um monte de atividades, porque hoje o objetivo é que você aprenda. Então, vamos lá. Atividade 3, item B, da página 22. Miguel ganhou um boné do seu pai como presente. Como ele não gostou do boné, decidiu ir até a loja para trocá-lo. Chegando na loja, a vendedora lhe informou que poderia trocar o boné dentre as seguintes peças disponíveis: 4 camisetas de cores diferentes e 3 bermudas de cores distintas.
Aí você fala assim, professor, eu já vi esse exercício. Sim, na aula passada nós resolvemos a letra A desse exercício. Lembra que lá na letra A, ele perguntava de quantas maneiras diferentes Miguel pode escolher ou uma camiseta ou uma bermuda. E quando eu resolvi isso para você na aula passada, nós fizemos isso através do princípio aditivo. Por quê? Porque a palavra da pergunta é ou. Então, nós pegamos, você vai lembrar, o conjunto das camisetas, o conjunto das bermudas e nós somamos essas quantidades. Então, nós tivemos 4 mais 3, 7. Mas agora, a pergunta é outra. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes Miguel pode escolher uma camiseta e uma bermuda? Então, você tem, sim, 2 conjuntos distintos. O conjunto das camisetas e o conjunto das bermudas. Mas agora, você vai escolher um elemento de cada conjunto. Ai, dei dica demais, né, professora Roberta? Já deu quase a resposta aí, né? Aff. E agora? Eles vão ter 2 minutos só, né, professora Inês? Tá bom, pessoal. Então, coloca lá no chat quantas maneiras o Miguel vai escolher uma camiseta e uma bermuda. Voltamos em 2 minutos. E aí, ficou muito difícil? Ficou fácil? Professora Roberta, me conta tudo. Ficou muito fácil, professora Inês. Eles responderam que são 12 opções diferentes. E eu gostei de ver que são sempre os mesmos alunos lá no chat, os professores colocando os nomes deles. Então, muito bom. Fico muito feliz de ver vocês participando. Então, hoje eu vou falar o nome de alguns professores aí para mandar um abraço. Professores, escolas e o lugar de onde que é. Então, professora Patrícia, da escola Professor Otacílio Santana, lá da cidade de Lins. Professora Solange, da escola Marcelena, de São José dos Campos. Professora Denise, da escola Bruno Pieroni, de Sertãozinho. Isso mesmo. Professora Laurence, da PEI Vitor Meirelles, de Campinas. E o professor Ronaldo, da escola José Lins do Rego, da Sul 2, aqui de São Paulo. E aí, professora Inês, são 12? Bom, depois de tanta dica que eu te dei, né?
Bom, mas não tem problema. Se você ainda está com dúvida, é só se concentrar aqui comigo. Então, vamos ver. O Miguel vai trocar o boné e ele tem 4 opções de camisetas e 3 opções de bermudas. Muito bem. Então, nas possibilidades, eu tenho 2 conjuntos diferentes, um para camiseta, um para bermuda. Quantas camisetas? 4. Quantas bermudas? 3. E vou efetuar a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Então, o Miguel vai conseguir escolher uma camiseta e uma bermuda de 12 maneiras diferentes. Observem a resolução da atividade. 4 vezes 3 é 12, certo? Ops. Bom, vamos continuar. Agora, vamos para a atividade 6, item 1. Está lá na página 23. Considere que A, B e C são 3 cidades distintas. De quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A e chegar na cidade C, passando por B? Então, preste atenção. Você vai sair da cidade A e você vai chegar na cidade B. Quantas maneiras você tem para chegar na cidade B? Aí, passando de B para C, de quantas formas você pode ir de B para C? Ótimo, se ele não está falando que pode ou que não pode repetir caminhos, então você vai pensar de A para B e depois de B para C, correto? Aí você vai analisar as alternativas dessa questão e colocar lá no chat para mim qual é a alternativa correta, ok? Professora Roberta, essa atividade está fácil? Muito fácil. 2 minutos para eles, professora Inês. Então, voltamos em 2 minutos. Muito bem, voltamos do chat. Foi difícil essa atividade? Você conseguiu fazer? Professora Roberta, me conta do chat. A professora Inês, muito fácil essa atividade. Eles falaram que deu 12, que é a alternativa D. Bom, quero mandar um abraço para todos os alunos que estão participando e mandando suas respostas para os seus professores. E quero mandar um abraço especial para alguns professores. Professora Mara, da Escola Vereador Euclides Miranda, de Sumaré, cidade de Sumaré. Professora Luciana, da Escola Anísio Ferraz Godinho, de Botucatu. Professor Ariel, ou professor Ariel, desculpa, mas não tenho certeza.
Da escola Hugo Carotini, de Embu das Artes. Professora Aline, da escola Dinorá, de Cananéia. E aí, professora Inês, são 12? Muito bem. Vamos então prestar atenção. Vou sair da cidade A e tenho que chegar na cidade C. Então, vou pensar primeiro de A para B. Então, se eu vou sair de A e quero ir até B, eu vou contar quantos são os caminhos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 caminhos. Agora, eu vou pensar de B para chegar na cidade C. Vou contar quantos são os caminhos. Tenho aqui 1, 2, 3. Então, 3 caminhos. Então, as possibilidades vai ser a multiplicação dessas quantidades. 4 de A para B e 3 de B para C. Portanto, 12 caminhos diferentes. Alternativa D. Então, parabéns para você que acertou, hein? Olha a resolução da atividade. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos fazer mais um pouquinho, pessoal? Então, vamos lá. Para essa atividade, agora é o item 2 da mesma atividade. Considere que A, B e C são 3 cidades distintas. Agora, presta atenção na pergunta. De quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A, chegar na cidade C, passando por B e retornando para A? Isso quer dizer, ela vai sair de A, vai para B, de B ela vai para C e depois ela tem que voltar para A, passando por B. Certo, pessoal? Bom, será que ele pode usar o mesmo caminho? Ele falou alguma coisa nesse enunciado? Se pode ou se não pode repetir o caminho? Não. Então, se ele não falou nada, é porque pode. Lembra da nossa aula passada? Você só vai considerar que não pode se tiver escrito no enunciado caminhos distintos ou não pode repetir o caminho e assim por diante. Neste item 2, como não tem nada escrito, é porque pode ser pelo mesmo caminho que ele retorna, ok? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, como essa vai ter um pouquinho mais de conta aí, né? De A, B, C, C, B, A. Então, eu vou dar 3 minutinhos para eles, tá bom? Ok, então voltamos em 3 minutos, pessoal.
Esse foi fácil também? Ai, que bom! Gostei de ver, hein? E aí, professora Roberta, foi fácil? Foi muito fácil. Eles responderam que dá 144. Antes de mandar um abraço, eu quero corrigir, que aquela hora eu falei que eu não sabia se era professor Ariel. É professor Oriel. Desculpa, não entendi minha própria letra, perdão. Mas eles falaram que é 144. Então, estão participando bastante aqui. Eu adorei ver. E vou mandar um abraço para alguns professores e, claro, para os alunos desses professores também. Porque vocês que fazem parte da nossa aula são os atores principais da nossa aula, né? Então, vamos lá. Professor Valdir, da Escola Erasmo Batista de Diadema, professor Edson, da Escola Florentina de Ubatuba, professor Eliette, da Escola Rosélia Braga de Itanhaém, Mara, da Escola Amira de São José do Rio Preto e Eliane, da Escola Darcy Silveira, lá de Colina. E aí, professor Inês, são 144, alternativa E? Muito bem, vamos resolver. Então, se você está em casa e está com dúvida, concentração. Primeiro, eu vou pensar na ida. Na ida de A até C. Bom, de A para ir para C, eu tenho que passar por B. Quantos caminhos nós temos? 1, 2, 3, 4. Ok? E ainda, de B para ir até C, vamos contar. 1, 2, 3. Perfeito? Agora, vamos pensar na volta? Volta. Vou pensar de C, vai passar em B primeiro. Então, eu vou contar os caminhos. 1, 2, 3. E de B, finalmente, vai chegar em A. Vamos contar os caminhos. 1, 2, 3, 4. Agora, o que eu tenho que fazer? Pensar nas possibilidades. Então, eu tenho 2 caminhos para ir e 2 para voltar. O primeiro caminho, de A até B, 4 possibilidades. De B até C, 3 possibilidades. Cheguei em C, vou voltar. Então, de C para B, 3 possibilidades. E de B para A, 4 possibilidades. Vamos multiplicar? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E agora eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, eu vou ter 144 opções diferentes. Alternativa E. Parabéns para você que acertou. E para você que estava lá em casa e ficou com dúvida, será que você tirou sua dúvida? Então, olha aí a resolução da atividade, que está bem explicadinho, certo, pessoal? Muito bem. Vamos, então, para a nossa última atividade? Preste atenção. Ainda é a atividade 6. Agora é o item 3. Preste atenção. As cidades são A, B e C. A pergunta é que é diferente. De quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A, chegar na cidade C, retornar para A por um caminho diferente? Lembra o que eu expliquei na atividade anterior? Então, agora você vai até C, mas na volta, se você já passou por um caminho para ir, não pode passar por ele para voltar. E agora, professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão? Olha, professora Inês, como esse você já induziu, 2 minutos. Então, nós vamos retornar daqui 2 minutos. Coloca no chat qual a alternativa que você encontrou, ok? E daqui 2 minutos voltamos.
voltamos do chat. Qual é a alternativa correta? Qual que é, professora Roberta? A alternativa correta é a letra D, 72. Muito obrigada a todos que participaram e uns últimos abraços aí. Professor Gilmar, da Escola Otília, de Paula Leite, de Salto. Sônia, da PEI Francisco Tosi, de Águas de Lindóia. Liane, da Escola Vercelino, de Boituva. Marlene, da Escola José de Amaral Melo, da Norte 2, aqui de São Paulo. E a Márcia, da PEI Antônio. E eu não consegui anotar o nome final da escola. Mas e aí, professora Inês, vamos corrigir? Vamos. Muito bem. Vamos lembrar dos nossos caminhos de ida, certo? Muito bem. Então, nós temos aqui, na ida, de A para B, nós temos 4. E de B para C, nós temos 3. Para a volta, pode voltar pelo mesmo caminho? Não. Então, imagine que eu vim por esse caminho vermelho e passei depois por este caminho cinza. Então, de C para B, quantas opções sobraram? Apenas 2. E de B para A, sobraram 3. Então, as possibilidades serão 4 vezes 3, vezes 2, vezes 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3, 72. Então, alternativa D. Parabéns para você que acertou e para você que estava com dúvida, espero que tenha tirado essa dúvida. A resolução da atividade está para vocês na tela. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê numa próxima oportunidade, certo, professora Roberta? Certo. Por favor, não esqueçam de avaliar a nossa aula, entrem aí no QR Code ou no link e digam o que vocês acham que pode melhorar, o que estão gostando, que a gente sempre gosta de um bom elogio, ok? Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.